how well the talent rolls back from those punches. Muhammad Ali é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores atletas que já passaram pelo planeta Terra. E apesar de poucos terem conseguido vencer ele dentro dos ringues, o que se pode afirmar com toda certeza é que as maiores batalhas de Muhammad Ali foram travadas e vencidas fora deles. O lutador que transformou o boxe em um esporte digno de reconhecimento mundial conseguiu se consagrar entre os maiores da história, não somente pela sua maestria no esporte, mas também como um grande defensor de causas políticas extremamente importantes. Durante sua vida, Muhammad Ali foi um grande defensor da causa negra, além de nunca ter deixado seus compromissos passarem por cima da sua religião, e por conta disso, o boxeador comprou briga até mesmo com o governo dos Estados Unidos. Então, se você tem curiosidade de conhecer a história de uma das maiores personalidades que o mundo já viu, fica com a gente que nesse vídeo a gente vai te contar fatos interessantes sobre a vida e carreira de Muhammad Ali. Muhammad nasceu com o nome de Cassius Marcellus Clay Jr. em 17 de janeiro de 1942, em Louisville, no Kentucky. Muhammad e seu pai foram batizados com esse nome em homenagem a um famoso abolicionista americano que lutou pela causa negra no estado do Kentucky. O pai dele sustentava a família trabalhando como pintor de fachadas comerciais, enquanto a sua mãe trabalhava como doméstica de uma família rica em Louisville, além de cuidar dele e do seu irmão Rod. Enquanto crescia, Ali teve sérios problemas de aprendizagem na escola, já que o boxeador nasceu com dislexia, o que fez com que ele tivesse muita dificuldade em acompanhar as aulas. Outro problema que ele enfrentava durante a sua juventude era a segregação racial e a violência na cidade onde ele morava. Ali e a família eram frequentemente hostilizados pela cor da sua pele, sendo vítimas de preconceito até mesmo no bairro onde eles moravam. O boxeador já contou em uma entrevista que o momento que marcou a sua infância foi quando um comerciante local negou água para ele e para o seu irmão Rod, com a desculpa de que eles estavam assustando os clientes do lugar, mas Ali percebeu que o problema mesmo era a cor da sua pele. Esse foi o marco inicial para o atleta perceber que alguma coisa estava muito errada naquele lugar e que aquilo precisava ser mudado, o que fez com que ele passasse a se interessar pelas causas raciais. A carreira dele começou quando ele tinha 12 anos de idade e de uma forma um pouco peculiar. O policial John Martin foi atender uma ocorrência de roubo na cidade, quando encontrou Muhammad dizendo que iria quebrar a cara de um assaltante que havia acabado de roubar a sua bicicleta. Joe disse a ele que se ele quisesse resolver os problemas daquela forma, ele precisaria primeiro aprender a lutar. O policial, que também tinha uma academia de boxe na cidade, propôs que Cassius se tornasse um de seus alunos. No início, ele recusou a oferta porque tinha medo de que sua mãe não gostasse que ele estivesse participando de um esporte que usasse a violência. Mas o nosso querido Clay mudou de ideia quando viu um programa de TV americano chamado Os Campeões do Amanhã, que mostrava jovens promessas do boxe. Cassius Clay então começou a aprender a lutar boxe com o treinador Joe Martin, junto de outras jovens promessas na sua academia de boxe chamada Columbia Gym em Louisville. Joe já contou que Muhammad tinha pouco talento natural para o boxe, mas quando se falava em garra e disciplina, ninguém se comparava a ele. Cassius Clay corria para o ginásio assim que suas aulas terminavam para treinar boxe todos os dias. Ele treinava até mesmo aos sábados, que anteriormente era o dia em que ele e os amigos brincavam e andavam de bicicleta. Cassius se destacava até mesmo dos alunos mais antigos de Joe, treinando boxe com uma disciplina e comprometimento que nunca tinha sido visto antes pelo treinador. Joe viu na dedicação daquele garoto a oportunidade de revelar um novo talento do boxe americano. Ele sentiu que ele tinha um diamante nas suas mãos, mas que precisava ser lapidado. Então ele levou Muhammad para conhecer um dos seus amigos de longa data, o treinador Fred Stoner, que tinha mais familiaridade em treinar atletas para o boxe competitivo. Muhammad Ali já declarou que Fred Stoner foi um marco crucial para o seu início no boxe, dizendo que Fred foi o responsável por ensinar a ele o estilo único de lutar, que fez com que ele se tornasse uma lenda mundial de boxe. Sob a tutela desses dois grandes treinadores, Cassius Clay
deu seus primeiros passos como atleta amador de boxe, fazendo a sua primeira luta com o boxeador Ronnie O'Keefe em 1954, que ele ganhou por decisão dos juízes. Com uma velocidade sobre-humana e golpes avassaladores, Cassius Clay passou a vencer uma luta atrás da outra ao longo dos anos, se tornando um campeão regional de boxe e acumulando um recorde bizarro com apenas 18 anos de idade. Com essa idade, o boxeador já tinha no seu cartel nada menos do que 105 lutas como amador, com ele tendo vencido 100 lutas e perdido apenas 5, além de ter ganhado 6 luvas de ouro do Kentucky e 2 títulos nacionais de boxe amador. Ele também ganhou sua primeira e única medalha de ouro olímpica nas Olimpíadas de Roma em 1960, disputando como meio pesado. Cassius venceu todas as 4 lutas que fez em Roma, sendo que a última foi contra o tricampeão polonês, do qual você pode pôr sua conta em risco e tentar pronunciar o nome que está aparecendo aqui embaixo. Um fato curioso foi que na viagem para Roma, Cassius Clay encontrou um inimigo que fez ele tremer na base naquela época, e não foi nenhum lutador de boxe, mas sim os aviões. Clay morria de medo de entrar em um avião. Ele só foi convencido a viajar em um quando Joe colocou um paraquedas nas suas costas, dizendo que ele estava protegido caso alguma coisa acontecesse na viagem. Para a felicidade do boxe, nada nunca aconteceu a Mohamed dentro de um avião, e nesse dia ele conseguiu trazer a medalha de ouro para casa. Mas o orgulho de ter conquistado uma medalha para o seu país foi substituído por uma profunda mágoa logo após Cassius Clay ter chegado em casa para comemorar com a sua família. Ele saiu para comemorar com seu irmão Rod em um restaurante na sua cidade natal, mas os donos do restaurante se recusaram a atender os dois por conta deles serem negros, mesmo Cassius ostentando a sua medalha de ouro no seu pescoço. Os dois chegaram a ser expulsos do restaurante depois de muito bate-boca e até brigaram com socos contra algumas pessoas que não aceitavam que eles estivessem ali. A verdade é que o acontecido fez com que Cassius Clay nunca mais aceitasse participar de uma Olimpíada. Ele até revelou na sua autobiografia que ficou tão revoltado com a situação que acabou jogando a sua medalha de ouro que havia acabado de conquistar no Rio de Ohio. Mesmo tendo se desiludido com todo o ocorrido, o garoto ainda sonhava em se tornar um lutador de boxe profissional e a sua oportunidade de deixar de ser amador estava prestes a acontecer. A sua participação nas Olimpíadas chamou a atenção de um grupo de patrocinadores que ofereceram a ele o acordo de $10 mil mais a cobertura de todas as suas despesas com os treinos para que ele se tornasse profissional, com a contraparte de que todas as premiações conseguidas por Clay fosse dividida entre eles em 50% para cada. Ele aceitou a proposta sem pensar 2 vezes, com o único objetivo de se tornar um profissional o mais rápido possível. O lutador então se mudou para a Califórnia para treinar sob a tutela de um famoso boxeador da época, chamado Art Moore. Em 29 de outubro de 1960, o Cassius Clay fez a sua estreia como lutador profissional, ganhando por unanimidade os 6 rounds que ele fez contra o boxeador Tony Hunsaker. Apesar da vitória, Mohamed não estava feliz com seu treinador. Ele queria mesmo era treinar sob a tutela de Angelo Dundee, que era um grande treinador da época com quem ele já tinha tido contato alguns anos atrás. Então, mesmo contrariando seus patrocinadores, ele decidiu se mudar para Miami para treinar com Angelo, que era o treinador que ele considerava se encaixar melhor no seu estilo. Naquela época, Cassius passou a treinar não só o boxe, mas também a sua maior marca registrada durante a carreira, que foi o seu estilo próprio de provocar os seus oponentes. Cassius Clay não perdia a oportunidade de dizer nas mídias e no ringue que ele era o melhor, mais rápido e mais bonito boxeador a pisar dentro de um ringue. E esse costume de se vangloriar foi um comportamento que ele perpetuou durante toda a sua carreira. Alguns viam o comportamento dele como pura vaidade, já outros chegavam a dizer que essa soberba era uma estratégia especial para desestabilizar o oponente e fazer com que eles se cansassem mais rápido. A verdade era que apenas 2 anos após ter deixado de ser amador, Muhammad Ali já acumulava 6 vitórias nas 6 lutas que ele havia participado até o momento como lutador profissional. Uma dessas vitórias foi até contra o seu antigo treinador, Art Moore, que ele conseguiu nocautear em apenas 4 rounds. Com essas 6 vitórias e 0 derrotas, Cassius Clay começou a chamar a atenção dentro do esporte e a pressionar o atual campeão da época, o lutador Sonny Liston. Muhammad não perdeu a oportunidade de provocar o seu oponente, dizendo que Sonny era muito velho e feio para ser campeão mundial e que o novo campeão deveria ser rápido e forte como ele. A luta
luta da década entre esses dois monstros foi marcada para o dia 25 de fevereiro de 1964 em Miami. E mesmo com todo esse alvoroço para a grande luta acontecer, ela quase foi cancelada alguns dias antes pelos patrocinadores de Cassius Clay. E o motivo era que Cassius e seu irmão Rod estavam cada vez mais se aproximando do grupo religioso conhecido como Nation of Islam, ou Nação do Islã em português, que tinha como uma das suas figuras principais o ativista da causa negra Malcolm X. O envolvimento de Cassius com o grupo deixou algumas pessoas temerosas por conta do poder político que ele vinha alcançando naquela época, o que deixou os patrocinadores com o pé atrás sobre a luta. O fato é que Cassius Clay não cedeu à pressão e disse que iria apoiar a sua nova religião abertamente, e mesmo depois de todas essas provocações de ambos os lados, os patrocinadores acabaram cedendo e a luta entre o campeão e o jovem desafiante finalmente aconteceu na data prevista. Sonny Liston tinha a fama de ser duro na queda e de ter um soco que derrubava até mesmo um elefante, mas ele não contava com a agilidade dos pés de Cassius Clay, que era a sua maior marca registrada. Cassius conseguiu dominar a luta por praticamente todos os 7 rounds que ela perdurou, vencendo Sonny no último round com um nocaute técnico. That might be all, ladies and gentlemen. Get up there, Joe. Get up there. Get up in the ring. Naquela data, Muhammad Ali, que até então era conhecido como Cassius Clay, se consagrou o lutador mais jovem a deter um título de campeão dos pesos pesados nos Estados Unidos, tendo na época apenas 22 anos de idade. Cassius Clay aproveitou a visibilidade por ter se tornado campeão para declarar abertamente a sua conversão ao islamismo e o seu apoio à nação islã, além de pedir que agora o chamassem de Cassius X, nome esse que durou pouco tempo, porque Cassius mudou seu nome novamente algum tempo depois para Muhammad Ali. Entre uma luta e outra, a próxima luta mais esperada de Muhammad Ali só aconteceu em 1965, que foi novamente contra Sonny Liston, mas dessa vez defendendo o cinturão. E por mais que alguns fãs achassem que Liston ganharia de volta o título que havia perdido, a verdade é que dessa vez Sonny Liston não passou do primeiro round, sendo nocauteado em alguns minutos de luta. Dentre as lutas mais importantes que ele realizou durante os anos 60, a sua batalha mais marcante nessa época foi contra o governo dos Estados Unidos em 1967, após Ali ter recusado a servir nas Forças Armadas Americanas no Vietnã. Ali declarou que a sua religião não permitia que ele usasse a violência para dar suporte a uma guerra que ele achava moralmente errada. Ele também deu a declaração polêmica de que não tinha nada contra os vietnamitas, que nenhum vietnamita jamais havia sido racista com ele. My conscience won't let me go shoot my brother and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality. What I'm gonna shoot them for what? How can I go shoot them? How can I shoot them poor people? Just take me to jail. Algumas horas depois, era noticiado em todos os jornais americanos que Muhammad Ali não era mais considerado o campeão dos pesos pesados e que a sua licença para lutar boxe nos Estados Unidos havia sido revogada. Até mesmo seu passaporte foi confiscado para que Muhammad não conseguisse lutar nem mesmo em outros países. Muhammad Ali viu o sonho que ele vinha construindo por toda a vida o ir de uma hora para outra, deixando o lutador sem o que ele mais sabia fazer. Apesar de ter perdido no mundo do boxe, o lutador venceu na sua vida pessoal, se tornando uma das maiores influências de movimento anti-guerra por todos os Estados Unidos, sendo aclamado como a primeira super celebridade do esporte americano a declarar apoio completo ao movimento. Ele passou a dar palestras por todo o território americano defendendo a causa negra, mesmo sendo alvo frequente de ameaças à sua vida e tendo sua imagem degradada pela mídia americana por supostamente estar incitando a violência com seus discursos. A verdade é que Muhammad Ali tinha orgulho de quem ele era e não deixou ninguém decidir o contrário sobre a vida dele. Afastado dos ringues, ele participou de outros projetos na sua vida, como uma rede de lanchonetes próprias chamada Championsburg, a participação em um musical e algumas aparições em séries de TV. Durante esse meio tempo, Muhammad Ali não parou de treinar boxe nem mesmo por um único dia, ansiando pelo momento em que ele poderia reconquistar o título como campeão. Muhammad Ali só conseguiu
conseguiu reaver a sua licença como boxeador e voltar a lutar em uma luta profissional em 1970, quando ele lutou contra o boxeador Jerry Quarry, vencendo a luta no terceiro round. A luta foi o pontapé inicial para que Ali conseguisse seu direito de lutar profissionalmente em quase todos os estados americanos, e ele não queria perder nem mesmo um único segundo para desafiar o campeão dos pesos pesados da época, o lutador Joe Frazier. Após vencer o lutador Oscar Bonavena em um nocaute técnico no 15º round, Muhammad Ali finalmente conseguiu desafiar o campeão em 1971. A luta entre os dois ficou conhecida como a luta do século e foi consagrada como um dos maiores eventos de boxe já realizados na história, sendo transmitida na época em nada menos do que 36 países, em uma época em que nem se sonhava com a internet. Em uma trocação de jabs intensos vindo dos dois lados, Muhammad Ali mostrava na luta que não tinha mais a mesma agilidade do garoto de 4 anos atrás, recebendo golpes que antes ele desviava com facilidade com sua agilidade nos pés. E essa luta mostrou para Muhammad que ele não estava preparado para ser campeão nessa nova fase da vida dele. E por decisão unânime dos juízes, Muhammad Ali amargou nesse dia a sua primeira derrota desde que ele havia estreado como profissional. Mas a derrota não abalou nem um pouco o lutador, e ele acabou vencendo as próximas 10 lutas que fez na sua carreira. Ali só foi parado novamente na sua 11ª luta, que aconteceu em 1973 contra o lutador Ken Norton, quem acabou quebrando o maxilar de Muhammad durante a luta, dando ao lutador a sua segunda derrota da carreira. Depois dessa derrota, Ali, que já estava com seus 31 anos, pensou seriamente em se aposentar. Para a felicidade do boxe, isso não aconteceu, e Muhammad Ali voltou novamente aos ringues para uma revanche contra Joe Frazier, no qual Ali ganhou por decisão unânime dos juízes. O problema era que na época Joe Frazier não era mais o campeão dos pesados, pois ele havia perdido o título recentemente para o lutador George Foreman. Então Muhammad precisava vencer mais um lutador se quisesse voltar a ser campeão. George Foreman, que é considerado outra lenda do boxe americano, acumulava nos seus 25 anos de idade o cartel perfeito de 40 lutas vencidas sem nenhuma derrota na época, sendo que das últimas 8 lutas que George havia feito, ele havia vencido todas por nocaute antes mesmo do segundo round. O fato é que Muhammad precisava vencer um monstro se quisesse voltar a ser campeão, e ele sabia muito bem disso. A luta tão esperada aconteceu em 30 de outubro de 1974, já iniciando com uma intensa trocação de golpes entre os dois, que findou na vitória por nocaute de Muhammad Ali no 8º round da luta. Contra todas as possibilidades que davam a vitória para Foreman, Muhammad Ali conseguiu reaver o seu título e se tornou campeão dos pesos pesados pela segunda vez na sua carreira. Muhammad Ali defendeu seu título por mais 7 vezes durante os anos, perdendo a posição de campeão para o lutador até então desconhecido em 1978 chamado Leon Spinks. Ali, que já estava com seus 36 anos de idade, não tinha mais o preparo físico de antes quando havia se tornado campeão, além de que a doença de Parkinson começava a dar os seus primeiros sinais. Ele conseguiu o feito de reconquistar o título pela 3ª vez consecutiva apenas 8 meses depois. The new champion, Muhammad Ali. Muhammad Ali, the new champion. Ali acabou se aposentando algum tempo depois devido à idade e ao seu problema de saúde que ficava cada vez pior. Ele acabou lutando algumas outras vezes mesmo após declarar a sua aposentadoria. A última luta que o campeão fez na carreira foi em 11 de dezembro de 1981 contra o lutador Trevor Berbick, na qual Muhammad acabou sendo derrotado no 10º round. Ali foi diagnosticado oficialmente com a doença de Parkinson em 1984, o que fez com que ele nunca mais pudesse lutar boxe profissionalmente na sua vida. Apesar de ter perdido essa luta, Muhammad Ali venceu de forma unânime fora dos ringues, sendo considerado um dos maiores apoiadores da causa negra da história, além de fazer diversas doações milionárias ao longo dos anos para várias instituições de caridade. Muhammad Ali faleceu com seus 74 anos em 2 de junho de 2016, em um hospital no Arizona, após dar entrada com falta de ar, deixando uma história de vida de dar inveja em qualquer um. O fato é que ele é considerado uma das maiores personalidades a passarem pela Terra, e o seu legado dentro e fora dos ringues nos mostra um pouco de quem foi essa lenda conhecida como Muhammad Ali. Essa
essa foi a história do lutador. Se você curtiu conhecer um pouco mais da história dele, a gente pede que você contribua com o nosso trabalho, deixando o seu like e se inscrevendo no canal, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue ele para mais pessoas. E se nós tivermos deixado passar alguma curiosidade que você conhece sobre a carreira do lutador, não esquece de deixar a sua contribuição para a história dele aí nos comentários. Para mim foi um grande prazer ter você aqui comigo até aqui. Um beijão e te vejo na próxima história.